Olá, a gente vai falar um pouco sobre o fator de crescimento de fibroblastos. Nossa equipe é composta por mim, Cíntia Evelyn, pelo Marcos Ian, pela Thalita e pelo Wesley. Somos alunos do segundo semestre de odontologia da Unicristos. Bem, o que é o fator de crescimento de fibroblasto? Nada mais é do que o crescimento das moléculas polipeptídeos, que controlam o crescimento e a diferenciação do metabolismo das células durante cada uma das três fases de cicatrização, que são a inflamatória, a granulação e a maturação. Elas estão presentes em pequenas quantidades em todos os tecidos orgânicos. No entanto, exercem uma poderosa influência local sobre o reparo das feridas. Elas integram com os receptores específicos na superfície das células, dando origem às respostas específicas, determinadas pelas vias de transdução mediadas por receptores dentro das células-alvo. Vamos falar um pouco sobre os mecanismos de ação. Essa ligação induz um controle de intensidade dos receptores, resultando na autofosforilação, que é uma ativação das proteínas celulares dos resíduos. A citocina estimula a migração e proliferação celular, por exemplo, hormônios ou fatores de crescimento, no sítio específico do domínio extracelular do receptor. Os mecanismos celulares pelos quais os fatores de crescimento do fibroblasto, que estimulam a proliferação celular, ainda não foram totalmente desvendados, porque a ligação dos fatores celulares do crescimento do fibroblasto aos seus diferentes receptores inicia diferentes vias de sinalização intracelular. Essa ligação leva ao controle de intensidade do receptor. Pode passar. As funções do FGF. Esse fator de crescimento de fibroblasto, ele regula uma imensa cadeia de eventos fisiológicos relacionados à vida celular, que vai desde a apoptose, que é a morte programada da célula, a proliferação, diferenciação, composição da MEC, né, da matriz extracelular, quimiotaxia, entre outros processos de crescimento celular. Todas essas ações que eu citei, elas são bem variadas, como a gente pode ver, e existem várias questões biológicas para que essa diversificação ela aconteça, como por exemplo, qual que é o tipo de célula no qual o FGF está agindo, o momento biológico, o ambiente físico e químico no qual essa célula se encontra, e tudo isso faz com que os FGFs eles exerçam impactos nos processos fisiológicos, como a angiogênese, né, aí a formação de novos vasos, cicatrização de feridas, ou até mesmo ele pode acabar aí exercendo uma atividade inapropriada, né? Como em processos patológicos, ele pode influenciar aí nas neoplasias, por exemplo. Pode passar. Existem aí duas formas que são bem conhecidas dos FGFs, que são FGF alfa ou ácida e FGF beta ou básica. A básica, ela é ativa aí nos fenômenos de cicatrização. Ela acaba estimulando os fibroblastos a produzirem o colágeno do tipo 1. Eles vão se transformando aí em miofibroblastos que promovem o fechamento de feridas. Isso faz com que, né, haja uma aceleração na cicatrização de feridas abertas. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os receptores do fator de crescimento fibroblásticos. A gente pode chamar também uma sigla para eles de FGFR. Resumidamente, os receptores dos fatores de crescimento de fibroblastos são uma família de 4 receptores de tirosina quinases, denominados FGFR1 ao FGFR4. Cada um reconhece um subconjunto único da família de ligantes dos fatores de crescimento de fibroblastos. Existem atualmente 22 espécies assim, de fatores de crescimento fibroblasto conhecidas, do FGF1 até o FGF23. Todavia, né, o FGF de número 15 não existe em humanos. A primeira família de FGF consiste em FGF1 e FGF2, ou FGF-alfa e FGF-beta, ou FGF1 é a mesma coisa do ácido e o FGF2 é a mesma coisa do básico. Eles podem ser secretados ou permanecer intracelulares, porque possuem um sinal de localização nuclear.
A segunda e a terceira família compreendem ao FGF3 ao 10 e 16 ao 23 e são secretadas. Já a última família, que é o FGF11 ao 14, permanece intracelular e não se liga aos receptores de FGF. Eles são chamados de FHF, que são o quê? Os fatores homólogos de FGF. Os fatores ligam aos seus receptores para regular o crescimento, a diferenciação celular durante a embriogênese e a homeostase mais tarde na vida. Eles atuam tanto como células mesenquimais quanto epiteliais. O complexo ligante-receptor, que nada mais é do que o FGF ligado ao seu receptor, né, em associação com a heparina ou proteoglicano sulfato de heparina, possuem locais de ligação ao heparano, esses receptores, ele vai induzir a dimerização do receptor. O FGFR1, que a gente tem vários receptores 1 ao 4, mas a gente vai focar mais no primeiro receptor, que é os que se ligam ao FGF1 e FGF2. O FGFR1 é composto por um domínio extracelular ligado ao ligante, um domínio transmembranar único, aqui, e um domínio citosólico catalítico, que é de tirosina quinase. A região extracelular, com terminal N, contém um peptídeo sinal, 3 alças semelhantes à imunoglobulina, que eu estou circulando aqui, o que a gente chama de IG1, IG2 e IG3. Cada um vai ter uma caixa ácida de 7 ácidos glutâmicos entre o IG1 e o IG2. Um CHD, que é o domínio de homogogia de molécula de adesão celular, CAM, e um domínio de ligação à heparina no início do IG2. Como eu falei, que ele se liga ao sulfato de heparano. Essa região extracelular é seguida por um domínio transmembranar e um domínio intracelular, composto por um domínio justamembranar, que serve como um sítio de ligação para domínios de ligação de fosfotirosina de proteínas como o substrato 2 do receptor do fator de crescimento de fibroblasto, que é o FRS2, e um domínio de tirosina quinase. E, além disso, ele possui uma cauda C-terminal. A partir da cauda C-terminal do FGFR1, contendo 28 aminoácidos, liga-se ao domínio SH2 do PLCG, que é o PLC-gama. Os 5 locais de autofosforilação da adenosina no núcleo catalítico do FGFR1 são fosforilados por uma reação ordenada e controlada com precisão, que a gente vai ver mais posteriormente. Os fatores de crescimento de fibroblastos, nas suas variadas isoformas, né, de FGFR1, têm afinidades diferentes para os fatores. No entanto, os únicos FGFs, os quais os receptores se ligam com alta afinidade, são o FGF1, também conhecido como alfa FGF, como eu falei, e o FGF2 ou beta, né? Os proteoglicanos de sulfato de heparano, que a gente vai chamar de HSPG, podem desempenhar um papel importante na modulação das diferentes afinidades de ligação ao fator de crescimento fibroblásticos. Esse HSPG são polissacarídeos com várias adições de grupos sulfatos que podem ser críticos para afinidades desse complexo do fator de crescimento fibroblásticos e o seu receptor, que é o FGFR. Numa determinada célula, num determinado estado de proliferação ou diferenciação, um determinado HSPG favorecia uma determinada ligação e sinalização do complexo FGF com FGFR, que é a citocina com seu receptor. O FGFR1 é predominantemente expresso no cérebro e nos tecidos mesenquimais do embrião, e outros como cérebro, osso, rim, pele, pulmão, coração, músculos do adulto, mas não tem no fígado. Após a ligação do fator de crescimento fibroblásticos com o receptor do fator de crescimento de fibroblastos, haverá uma cascata de ativação, como a gente pode ver nessa imagem, uma cascata de ativação celular para ativar as funções celulares da célula, né? Que resulta também na ativação do NF-κB. Aqui, ó. Como eu estou circulando na imagem. Como podemos ver, a sinalização do receptor 1 do FGF é alcançada por alterações conformacionais do receptor após a ligação no seu ligante, na citocina em si.
levando à dimerização e subsequente ativação por autofosforilação dos domínios intracelulares de tirosina quinase. Em seguida, ativa a via MAP, que é a proteína ativada por mitógeno, quinase, necessária para a progressão do ciclo celular. No entanto, a dimerização leva à ativação do FGFR1, né, e uma série de outras moléculas de sinalização, incluindo a via P13K, ativação da via fosfolipase C-gama e outras vias, né, que a gente vai falar posteriormente sobre cada uma delas. Aí aqui eu trouxe também o que é a dimerização, né, que é essa mudança conformacional da proteína do receptor. Essas funções elas vão depender de 3 coisas. A primeira é a expressão de múltiplos receptores de FGF, que é o fator de crescimento fibroblásticos. 2, os vários números de splicing de RNA mensageiro do receptor do fator de crescimento fibroblásticos. E o terceiro é a célula e o tecido envolvido. Eu trouxe aqui uma imagem que exemplifica o que são esses splicing, né, que é citado aqui. No processo de codificação do DNA, para a formação do RNA mensageiro, a gente tem exons, que são partes do DNA que vão ser codificadas, vão ser o RNA mensageiro, e a gente tem introns, que são partes que não vão ser codificadas. O splicing é justamente essa leitura a partir da retirada dos introns e formação do RNA mensageiro a partir só dos exons. A ligação de FGFR à heparina de células de superfície ou proteoglicanos de sulfato de heparano interage com o FGF para induzir a polimerização do fator de crescimento, ligação do FGFR e subsequente dimerização dos receptores, e é essencial para a dimerização e ativação do complexo FGF e FGFR. Aqui a gente pode ver o quê? Que a ativação desse complexo permite que o FRS2 seja fosforilado e depois se ligue ao GRB2, que é o quê? A proteína 2 ligada ao receptor do fator de crescimento. E também a proteína tirosina fosfatase, tipo não receptor 11, que também é conhecida como PTPN11, ou então chamada de SHP2. A via RAS-MAPK estimula a troca de GTP para GDP no RAS, né, que é o homólogo de oncogênio viral, e o RAS induz a cascata de fosforilação em direção ao núcleo, envolvendo o homólogo de oncogênio viral do sarcoma murino, que é o RAF. MAP2K1, que é a proteína quinase 1 ativada por mitógeno, também conhecida como MAPKK ou MEC. E toda essa cascata de ativação, ela acontece para quê? Para processos do ciclo celular e diferenciação de homeostase. Então, a gente vai ter ativação de várias outras proteínas até para ativar toda essa via, né, de sinalização. A gente também tem a via P13K, AKT, mTOR, que é essa via aqui, ó, que eu estou circulando. Esse complexo FRS2, GRB2 e GAB1 permite a fosforilação da tirosina de GAB1, e o GAB1, então, ativa a via P13K, AKT, mTOR, envolvendo o fosfoinositidil 3-quinase polipeptídeo catalínico, que a gente vai chamar de P13K, que é o PI3K, e a gente tem o PIP3, que é o fosfatidil inositol, e a gente tem o AKT. O AKT possui um grande número de alvos, em particular o FRAP1, ou também conhecido como o mTOR. E tem um papel na homeostase da glicose, na síntese de ribossomos e proteínas, na angiogênese e na manutenção de células-tronco, diferenciação e sobrevida e apoptose e ciclo celular, como eu estou mostrando aqui na setinha. E a gente também tem a via JAK-STAT, que é essa via aqui, que ela é mais curta, né? A via JAK-STAT, ela regula a transcrição, o crescimento, a diferenciação celular, a inflamação e a resposta
imune. E já a via IKK-NF-κB, que é essa última via aqui, ela está relacionada à transcrição, crescimento e diferenciação celular, à inflamação e à resposta... Não, a via IKK-NF-κB, ela está ligada a processos de sobrevivência, survival, né, que é processos de sobrevivência celular. Então, aplicando todo esse conhecimento à odontologia, eu trouxe algumas doenças que estão relacionadas à expressão aumentada ou diminuída desses receptores de fator de crescimento fibroblásticos. Uma delas é o carcinoma de tireoide, né? O FGFR2 é o único FGR, que é o único receptor expresso no tecido tireoidiano normal. E essa expressão é diminuída no câncer de tireoide. O receptor 1 de FGF quase não é expresso na tireoide normal, mas é significativamente expresso no bócio multinodular. A expressão aumentada de FGF1, FGF2 e do receptor 1 de FGF acompanha a hiperplasia da tireoide e não está exclusivamente associada ao estágio neoplásico. Esses fatores podem estar envolvidos na patogênese do crescimento descontrolado da tireoide observado nessas condições. A imunorreatividade do FGF2 foi detectada em pesquisas em uma pequena porcentagem do receptor 1 de FGF, em uma alta porcentagem de bócios adenomatosos. O receptor 1 também é expresso em bócios hiperplásicos, adenomas benignos e carcinomas. E o receptor 1 e o receptor 3 são expressos também em tumores bem diferenciados, enquanto o FGFR4, que é o receptor 4 do fator de crescimento de fibroblastos, é expresso em tumores agressivos, altamente agressivos. O FGF-beta e o receptor 1 de FGF foram detectados em altas porcentagens de carcinomas papilares, 10 carcinomas foliculares, 3 carcinomas anaplásicos, segundo pesquisas, né? Já o receptor 1 de FGF é expresso em linhas celulares de carcinoma de tireoide através da propagação da ativação do MAPK e a promoção da progressão tumoral. Em contraste, a gente tem o receptor 2 do FGF regulado negativamente. Outra coisa também que eu trouxe é em relação ao carcinoma espinocelular, que é o SEC, que é a neoplasia maligna mais comum relacionada ao câncer de boca, né? Que é a mais comum das neoplasias malignas de boca, que afeta a boca. E no carcinoma, no SEC, a gente tem o quê? A alta expressão de receptor 1 de FGF. Uma pesquisa ela mostrou que 12% dos 178 tumores estudados houve a prevalência significativa, né, de alta expressão do receptor 1 de FGF, e principalmente em tumores de estágio T1 e T2, estágios iniciais. Eu trouxe umas imagens do carcinoma, tirado do blog Estomatologia Online. Outra coisa que é importante falar aqui do carcinoma é que a prevalência de estágios baixos e tumores superficiais pode sugerir um papel do receptor 1 FGF nas etapas iniciais de transformação do epitélio oral. Eu também trouxe a síndrome de Crouzon. Eu trouxe aqui um artigo que chama Síndrome de Crouzon, os fatores envolvidos no desenvolvimento neuropsicológico na qualidade de vida. A síndrome de Crouzon é uma síndrome que causa deformidade craniana, alterações faciais e exoftalmia. Ela acontece devido à mutação do gene responsável pela codificação do receptor do fator de crescimento fibroblástico tipo 2, que no caso seria o FGFR2. Essas aqui foram as nossas referências que foram utilizadas para construir esse trabalho. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado.